E aí, gente linda, tudo bem com vocês? Gente, vamos para mais um devocional de hoje? Nosso pão espiritual, né? Nosso alimento espiritual. Hoje nós vamos ler Mateus 5, que começa com as bem-aventuranças. Gente, coisa mais linda. Quem já foi para Israel e conhece lá o Monte das Bem-aventuranças, é lindo, lindo, de frente para o Mar da Galileia. Quem não conhece ainda tiver a oportunidade de ir para Israel, vocês vão ver que coisa mais linda que é o Monte das Bem-aventuranças, onde Jesus falou essas palavras aqui. Aliás, eu tenho 2 canais no YouTube, né? Tem esse daqui e tem um outro que se chama Cheia de Graça, que era, as meninas me pediam muito para eu falar sobre coisas ou de beleza, de maquiagem, os produtos que eu uso, cabelo e tudo. E eu fiz alguns vídeos também de algumas viagens. Então, da primeira vez que eu fui para Israel, eu fiz os vídeos, aí eu mostro lá o Monte das Bem-aventuranças. Depois eu mando... vou deixar o link aqui embaixo para vocês, certo? E aí, ano que vem, gente, eu quero levar mais um grupo para Israel. Esse ano eu levei um grupo de 26 pessoas e ano que vem, se Deus quiser, eu vou de novo. Mas aí eu vou estar informando nas minhas redes sociais para quem quiser ir comigo, tá bom? Então vamos lá, Mateus 5. Fala assim: Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Olha isso, gente, os humildes, ou seja, os humildes prosperarão. Fala de humildade de coração. A gente tem um conceito que eu vejo as pessoas falando quando elas se referem a alguma pessoa ou alguma família que não tem, né, condições financeiras, tudo, uma condição financeira boa, eles costumam falar, é de uma família muito humilde, a pessoa é muito humilde, no sentido de dizer, ela não tem, né, ela não tem condições financeiras, ela é pobre, ela não tem dinheiro. Gente, isso não tem nada a ver com humildade. Tem a ver da pessoa talvez não ter bens, não ter uma condição financeira boa. Humildade é outra coisa, né? Tem muitas pessoas que não têm dinheiro e que são arrogantes, e tem muitas pessoas ricas que têm muito dinheiro e que são humildes. Eu conheço as duas classes de pessoas. Então, a humildade é algo que vem do coração, né? É o oposto da arrogância. E Salomão fala lá em Provérbios que o orgulho e a arrogância antecedem a queda. Então, quando uma pessoa ela é arrogante e orgulhosa, o que vem pela frente, logo em seguida, é a queda. Ela vai cair. E ele fala que a humildade antecede a honra. Quando a gente é humilde, que nem Jesus falou que ele era manso e humilde de coração, a humildade antecede a honra. Então, quando você é uma pessoa humilde, o próximo degrau que vai vir na tua vida é a honra, é você ser honrado. E olha só, Jesus fala que os humildes, eles receberão a terra por herança. Outra coisa que eu acho muito legal, gente, que Jesus falou aqui, que ele falou, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Hoje a gente vive numa sociedade que a gente parece que tem que estar o tempo inteiro mostrando que está feliz, né? Nas redes sociais, eu conheço tantas pessoas que estão tão infelizes, sabe? Mas nas redes sociais você olha, tipo no Instagram ou no Facebook, ou seja, qual rede social for, a pessoa sempre rindo, feliz, viajando, curtindo, casamento perfeito, namoro perfeito, e às vezes nos bastidores é exatamente o oposto daquilo, né? É uma vida só de aparência. Porque a gente aprendeu que não, a gente tem que estar sempre sorrindo, tem que estar sempre feliz, tem que... Gente, e a tristeza, ela é tão natural quanto a alegria. É normal a gente ter alguns momentos de tristeza, é normal ter dias que a gente não vai acordar tão animado. É claro que a gente não vai se entregar e falar, não sei o que, não. A gente vai fazer de tudo, a gente vai se lembrar das palavras de Deus, das promessas de Deus para nós, a gente vai lembrar de Deus falando, seja forte e corajoso, não temas e não desanime, né? A gente vai fazer aquilo que a palavra de Deus diz, que é traga à tua memória tudo aquilo que te dá esperança. Então, nos dias que eu acordo assim, porque eu sou humana como você, como cada ser humano aqui desse planeta, eu também sou humana,
Eu também tenho os meus dias, né, que às vezes eu acordo com o coração meio aflito, meio apertado, que eu tenho questões para serem resolvidas, eu tenho os meus desafios também, mas aí eu começo a trazer na minha memória tudo aquilo que me dá esperança. Eu começo a trazer na memória a palavra de Deus, que eu sou filha, que eu sou herdeira, que eu sou amada, que as minhas batalhas não são minhas, que são do Senhor, que é Ele que peleja por mim e que Ele me diz, seja forte e corajoso, não temas, não desanima. Eu trago na minha memória tudo que Ele fala, gente, 365 ou 366 vezes, eu não tenho certeza absoluta, muitos estudiosos falam que nunca parei para contar também, né? Que é muita coisa, que tem na Bíblia 366 vezes escrito a palavra não temas, não temas, não tenha medo. Gente, por que Deus falou tantas vezes isso? Desde o Antigo Testamento, o Novo Testamento, não temas, não temas, não temas. Porque o temor, o medo, não é o temor do Senhor, que é outra coisa. O medo, ele não faz parte da nossa essência. Gente, nós temos as características do Criador no nosso DNA. Ele é o nosso Pai, é o nosso Criador. E Deus não tem medo. Entendeu? Por isso que ele fala tanto, não tenha medo, ou seja, eu tô cuidando de vocês, seja o que for que você tá passando nesse dia, seja qual for o desafio que você tenha que enfrentar hoje, Deus te diz, não temas, não tenha medo, seja forte e corajoso, eu te ajudo, eu seguro pela tua mão, na tua mão direita, firme, e eu vou contigo. As tuas batalhas não são mais tuas, as tuas batalhas são minhas, sou eu que pelejo por você, você não terá que pelejar nessa batalha, eu que vou à tua frente, eu te dou a vitória, sabe? Então, nos dias de tristeza, nos dias de angústia, de coração apertado, lembra dessas palavras e não pensa tipo que Deus te abandonou, que meu Deus, o que está acontecendo, porque Jesus falou aqui, olha, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Então ele está falando, é normal a gente chorar, é normal sim a gente ter os nossos dias, sabe, de não estar feliz, acordar saltitante. Mas aí ele fala que nós seremos consolados, que aqueles que choram serão consolados. Ou seja, ele fala, eu não vou te deixar chorando, não vou te deixar nessa situação, eu vou te consolar, eu vou te dar a vitória. A gente só precisa ser humilde, gente, porque o que vem depois da humildade é a honra, como Salomão fala, certo? Aí no versículo 6 ele fala assim, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois eles serão satisfeitos. Olha só que legal, fome e sede de justiça, pessoa justa. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Gente, olha que importante esse versículo 7 aqui. Os misericordiosos são o quê? São aquelas pessoas que não julgam, que não apontam o dedo. Por favor, se você tem amor próprio, nunca julgue ninguém. Sabe por quê? Naquilo que você julga, Deus te permite cair no mesmo erro para você poder entender o outro. Se você julga, alguém fez isso, alguém fez aquilo, olha só, meu Deus, que absurdo, que não sei o que lá. Ou, sabe, não deixa sair da tua boca a palavra de julgamento. Jesus foi muito claro quando ele falou, não julguem para que vocês não sejam julgados. E ele falou assim, da mesma medida que vocês usarem para medir os outros, vocês vão ser medidos. E ele ainda fala assim, por que você repara o cisco no olho do teu irmão e não vê a trave que existe no teu olho? E ele fala, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho para depois querer tirar o cisco do olho do teu irmão, sabe? Então, às vezes, se a gente olhar pra gente, a gente vai ver quantas falhas, quantas coisas que nós temos a melhorar e às vezes a gente tá julgando o outro só porque o pecado do outro é diferente do nosso, mas nós também temos os nossos, entendeu? Meu Deus, onde que já se viu? A pessoa fez isso, não sei o quê. Ué, quem disse que a gente é perfeito? Né? A Bíblia fala que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Então, se é mentiroso, já tem pecado, porque mentira é um pecado gravíssimo, entendeu? Tanto que a Bíblia fala que os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Não herdarão, gente. E não pensa que mentira é só algo grande. Isso aqui é só uma mentirinha boba. Não existe mentirinha boba para Deus. Gente, para Deus não existe mentirinha nem mentirão. Para Deus existe mentira. Mentiu, pronto, gravíssimo. Então, assim, às vezes você mente, você exagera, você vai contar um negócio, você exagera, você conta um pouco a mais, você aumenta a história para ficar mais interessante. Sabia que todo exagero é uma mentira? Porque você aumentou o negócio ou você diminuiu. Então, assim, todo exagero é uma mentira. Então, a gente tem que parar para pensar, refletir
E tá atento também sobre as nossas ações, sobre as nossas palavras, nossos pensamentos, nossas atitudes. Então nunca julgue. Tenha sempre misericórdia dos outros, sabe? Nossa, fulano caiu no pecado tal, caiu no erro tal. Não julga. Quem somos nós para julgar? Porque eu já vi pessoas julgando muito outras pessoas em determinado erro. Meu Deus, ele adulterou, não sei o que lá, porque... Aí passou um tempo, a pessoa caiu no pecado de adultério também. Para quê? Para poder entender o outro, para se colocar no lugar do outro. Deus permitiu que ele caísse também, entendeu? Aí, então, assim, ó, não julga. Aquilo que, olha, olha que mal educado, do jeito que fulano educa aquela criança, que não sei o que lá. Gente, a gente não conhece as limitações de cada pessoa, a gente às vezes não conhece a história delas, a gente não conhece a cultura. Tem um vídeo que eu fiz aqui no canal que se chama Aprenda a Filtrar. E eu falo disso, sabe, pra gente colocar um filtro em tudo e não julgar, porque que o julgamento ele é fruto de uma mente estagnada, de uma mente que não evolui. E eu falei que me ajudou muito eu viajar por esses 40 e poucos países, né, que eu viajei aí. Para alguns deles eu voltei algumas vezes, tem países que eu voltei 5 vezes já. Outros 3, outros 4 e assim por diante, e outros mais vezes ainda. Então, assim, o fato de viajar, de conhecer o mundo, de conhecer as culturas, ajuda tanto a entender as pessoas, sabe? Porque aquilo que é um absurdo para nossa cultura, meu Deus do céu, onde já se viu isso? Para as outras culturas é normal. E aquilo que às vezes para as outras culturas é normal, eles olham para nós e que absurdo essa cultura brasileira, que é isso, que não sei o que lá. Então, gente, a gente não pode julgar porque a gente não sabe como que foi a criação da pessoa, qual que é a cultura dela, o que levou ela a fazer isso, se de repente ela tá repetindo um padrão de repetição da família dela, ela tá presa em alguma coisa. Ninguém faz, sabe? Ninguém cai num pecado, num erro porque quer cair, porque ela tá fazendo mal principalmente para ela mesma, entende? Então, ele fala que os misericordiosos alcançarão misericórdia. Então, quando você é misericordioso com alguém, quando você não abre a tua boca para julgar, não que você vai passar a mão na cabeça do erro e do pecado, não. Mas tu não vai abrir a tua boca para julgar. Porque a Bíblia fala que de uma mesma fonte não pode sair água doce e água amarga. Então, da nossa língua, da nossa boca, não pode sair água amarga. Tem que sair água doce. Se nós somos de Deus, da nossa língua vai sair palavras para abençoar. Então, em vez de você abrir a tua boca para julgar aquela pessoa, abre a tua boca para orar por ela. Senhor, tenha misericórdia dela. Senhor, ajuda ela a se levantar. Deus, torna ela consciente desse erro, desse pecado dela. Ajuda ela a melhorar. Que o Senhor, que ela tenha um encontro real com o Senhor, que ela te conheça. Então, tenha misericórdia, porque os misericordiosos obterão misericórdia. Porque quando a gente tropeçar, quando a gente cair, Deus vai olhar e vai falar assim, não, ele teve compaixão, ele teve misericórdia do irmão dele, da irmã dele quando caiu, então agora eu também vou ter misericórdia dele. Ele caiu, mas eu vou ser misericordioso com ele, com ela, porque ele e ela também são pessoas misericordiosas, entendeu? Então, aquilo que a gente faz para os outros, gente, a gente não pode se iludir e achar que a gente não tá fazendo pra gente mesmo, porque é pra gente mesmo que a gente tá plantando, sabe? Desde um julgamento, uma palavra, você viu a filha do ciclano, oh, meu Deus, que horror, que escândalo, que não sei o quê. Cuidado, porque amanhã pode ser o teu filho, a tua filha, certo? Então não vamos julgar, vamos ter misericórdia e assim a gente vai alcançar a misericórdia de Deus também, porque cada um de nós estamos nos nossos processos para melhorar aqui na Terra. Cada um de nós temos as nossas questões a serem melhoradas, certo? E ele continua no versículo 8, bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Olha só, os pacificadores são aqueles que, em vez de ficar criando contenda entre uma pessoa e outra, fazendo fofoca, quando alguém chega para falar, ai, você viu fulano, não sei o quê, aí você pacifica, entendeu? Ou alguém chega com ódio do outro, ah, porque ele me fez isso e aquilo. Em vez de você colocar lenha na fogueira, se você é uma pessoa de Deus, você vai falar, mas será que a pessoa fez com intenção? De repente ela nem percebeu que fez isso, ou de repente foi sem querer, ou ela estava nervosa naquele momento, e talvez você está julgando ela por um único comportamento isolado, de repente a pessoa não é assim, né? Então, assim, os pacificadores, eles vão tentar pacificar as coisas e não colocar mais lenha na fogueira ainda. Ó, os pacificadores serão chamados filhos de Deus.
Olha isso. Então, os encrenqueiros é o oposto de filho de Deus, né, gente? Então, é mais uma coisa pra gente analisar no dia de hoje. Eu tenho sido pacificadora ou eu tenho colocado mais lenha na fogueira quando alguém chega e fala: menina, acredita que a fulana fez isso comigo? Acredita que ela nem olhou na minha cara? Acredita que não me ligou no meu aniversário, não sei o quê? Em vez de você falar: sério, não acredito, nossa, que horror, que não sei o que lá. Você vai falar: nossa, talvez ela esqueceu, talvez ela tá com algum problema, ou talvez ela nem te cumprimentou porque de repente ela tá com a cabeça tão cheia que nem te viu. Gente, eu sou meio distraída às vezes, eu passo pelas pessoas, às vezes eu esqueço de cumprimentar. Entendeu? Ou às vezes eu olho uma mensagem no WhatsApp e daí já surge, ou alguém me liga na hora, surge outra coisa e na minha cabeça eu respondi aquela pessoa e aí vai chegando mais e mais e mais e mais mensagens e aquela outra fica lá para baixo e quando eu vou ver já passou não sei quanto tempo, uma semana e eu, meu Deus, eu não respondi fulano de tal, meu pai do céu. E aí eu mando mensagem: olha, me desculpa, me perdoe pela demora do retorno, entendeu? Então, assim, é ter maturidade, que às vezes a pessoa, tipo, esqueceu, tá tudo bem, a gente também esquece. Ou, não me cumprimentou, não foi algo pessoal, não leva as coisas pro lado pessoal. Isso eu costumo dizer, é coisa de pessoa firidenta, de achar que tudo é com ela. Até tem um vídeo aqui no canal também que se chama Isto Afasta as Pessoas de Você. Quando você é uma pessoa firidenta, no sentido daquela pessoa dodói, que cheia de mimimi, que tudo ofende, que não sei o que lá, você acaba repelindo as pessoas de você. E quando você é uma pessoa curada, fala: de repente esqueceu do meu aniversário, mas tá tudo bem, eu também esqueço. Ou, não me cumprimentou, mas de repente estava com a cabeça cheia, nem me viu. Porque às vezes a gente olha e não vê, de verdade. Às vezes a gente olha e não vê, gente. A gente tá, tipo, olhando para um lugar, mas não tá vendo nada. Eu vou dar um exemplo aqui pra vocês. Eu já tive um namorado uma vez que eu tava olhando pro lado, assim, tipo... Sabe quando você tá olhando pro nada? Você tá olhando e, tipo, tá com a cabeça em outro lugar? E eu lembro que ele falou assim: você quer o telefone dele? Daí eu falei: Dele, você quer o telefone dele? Dele quem? Do cara que você tava olhando. Daí eu falei: que cara? O cara que você tava olhando. Eu falei: mas que cara? Eu não vi cara nenhum. E diante de Deus, gente, eu não vi ninguém. Eu não, tipo, não tava olhando pra ninguém, assim, sabe? Quando você tá olhando pro nada. Mas na cabeça dele, não sei, por conta das experiências que ele teve, ou sei lá, de desconfiança, alguma coisa, de não, né? Ele achou que eu estivesse olhando pra alguém. E eu realmente não tava olhando. Então, muitas vezes a gente olha pra pessoa, mas não vê. A gente tá com a cabeça em outro lugar. Então, assim, não seja, tipo, mimimi e também seja pacificador. Quando alguém vem te contar alguma coisa, tenta pacificar, amenizar aquilo em vez de colocar lenha na fogueira. E Jesus continua no versículo 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Então, ele quer dizer o quê? Bem-aventurados quando você for perseguido por fazer o certo. Tipo, que careta, não sei o que lá, tudo certinho. Gente, aquilo que eu já falei aqui, nós não somos desse mundo, então a gente não tem que achar normal os padrões desse mundo. Não, a gente tem que viver contrário aos padrões desse mundo. O nosso reino é o reino de Deus, não é esse reininho aqui da terra, não. Então, aquilo que eu falei, ainda que todo mundo esteja fazendo uma coisa, mas ela é errado, o errado continua sendo errado, ainda que todo mundo esteja fazendo. E o certo continua sendo certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. É a tua consciência com Deus. Mas tá tão normal isso, tá tão na moda isso, tá tão não sei o que lá isso. Ok, mas isso é do mundo, isso é um padrão do mundo, um padrão mundano, não é o teu padrão, entendeu? Tá todo mundo fazendo, você não é todo mundo. Provavelmente tua mãe já te falou isso, porque a minha mãe falava. Eu falava: mãe, mas todo mundo, todas as minhas amiguinhas não sei o que lá dela, mas você não é todo mundo. Então, assim, e mesma coisa Deus. Deus, tá todo mundo fazendo. Mas você não é todo mundo, você é meu filho. O teu reino é outro, você é embaixador do meu reino, embaixatriz do meu reino aí na terra. Então, você tem que ser diferente, você não tem que agir segundo os padrões da terra. Então, Jesus fala: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, ou seja, por ser justo, por ser honesto, por ser íntegro. Porque às vezes, gente, eu acho um absurdo, porque esses tempos um cara encontrou lá um saco de dinheiro e ele era gari e ele devolveu aquele dinheiro pro dono, o outro encontrou a carteira, devolveu, e aí, nossa, isso passa na TV, olha só, meu Deus, ele devolveu, ele é um gari, ele devolveu o saco de dinheiro que ele achou, não sei o que lá. Gente, não era pra gente se espantar com isso é o normal. Ele não fez mais que a obrigação dele, tipo assim, o dinheiro não é dele, como é que ele vai ficar com um negócio que não é dele? Ele tem mais é que devolver.
Só que a gente acha isso é novidade pra gente, e a gente deveria se escandalizar com isso, porque a gente deveria ser matéria na TV quando alguém achasse alguma coisa e pegasse pra ela e não devolvesse. Aí sim tinha que sair. Meu Deus, alguém perdeu a carteira e alguém achou e não devolveu. Não foi devolvida a carteira da pessoa. Ou alguém esqueceu o celular na loja tal e não devolveram. Entendeu? Isso sim devia ser matéria, devia virar notícia. Mas é o contrário, gente. Vocês já pararam pra pensar nisso? Como os padrões desse mundo estão, tipo, tá perdido, entendeu? Por isso que Jesus fala, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, ou seja, por serem justos, pois deles é o reino dos céus. Então, assim, seja íntegro, seja honesto, nunca, você jamais pegue mais uma agulha que não seja tua, entendeu? Tem um livro do Charles Swindoll que eu li, tem, sei lá, acho que uns 25 anos atrás que eu li esse livro, que se chama, eu acho que é Como Viver Acima da Mediocridade, e ele fala assim, ele fala que quando você não consegue pegar nenhum clipe, um clips, né, aquele clipezinho que você coloca na folha de papel, nem o clips da empresa que você trabalha, aí você pode saber que Deus está trabalhando profundamente no teu caráter, que você é uma pessoa de caráter, de integridade. Por quê? Por exemplo, você trabalha numa empresa, e aí, digamos que você faz faculdade, você precisa imprimir um trabalho da faculdade, certo? Aí você não pede pro teu chefe, pro gerente, pro teu superior, se pode, você pega e vai lá, você trabalha na empresa, você imprime o teu trabalho da faculdade, você usa a folha da empresa, você usa a impressora da empresa, você usa a tinta da empresa, o grampeador da empresa. Isso é o quê, gente? Vamos parar para pensar. Você pediu pro dono? Não, não pediu. Se você fez isso, você fez o quê? Você roubou. Você roubou a empresa que você trabalha. E isso é um roubo. E a colheita desse roubo também vai acontecer. Ali na frente alguém vai roubar de você. Só que vai roubar numa proporção maior. Por quê? Ou seja, esse roubo pode ser perder alguma coisa, bater o carro, gastar uma grana para ter que arrumar, entendeu? Então tem pessoas que se você perceber, elas vivem enrolada. A vida financeira delas nunca vai para frente. Quando consegue juntar um dinheirinho, dá alguma caca que ela tem que gastar, aquele dinheiro, acontece alguma coisa. Por quê? E de repente ela não faz isso por mal. De repente ela não tem a consciência de que, meu Deus, é mesmo, isso é um roubo, eu nunca parei para pensar nisso. Não faz por maldade, eu vou roubar a empresa, entendeu? Não, é porque é cultural, se tornou normal. Então, assim, por isso que eu falo, a gente não tem que viver segundo os padrões desse mundo. Se o negócio não é teu, então você não pode pegar nenhum clipe da empresa que você trabalha sem você pedir, nem uma borrachinha lá de amarrar dinheiro, se não é tua. Chega no teu chefe e fala, olha, eu tenho um trabalho para imprimir aqui, eu posso usar a impressora da empresa? Eu posso usar as folhas? Se ele falar pode, ok, você tá limpo, você tá fazendo com limpeza, com integridade, você tá livre. Agora, se falar não, pega e vai numa papelaria, manda imprimir, dá um jeito, pede para um amigo, para uma amiga, mas não pega uma agulha que não seja tua, sabe? Seja íntegro nas mínimas coisas, gente. Jesus, ele foi muito claro quando ele falou, seja fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. Jesus foi muito, sabe, é muito forte isso, seja fiel nas mínimas coisas. E aquilo que eu falo, a fidelidade, ela tá aonde ninguém pode ver. Nós mostramos a nossa fidelidade quando ninguém tá olhando. Porque é muito fácil a gente ser fiel, a gente ser íntegro, a gente ser leal, a gente ser honesto quando estão olhando pra gente, quando a gente tá sendo filmado, quando tem pessoas olhando e quando ninguém tá te olhando. Você já pensou que os olhos de Deus estão sobre você o tempo inteiro? E que a Bíblia fala que nada passa oculto aos olhos do Senhor? E não há nada que seja feito no oculto que não venha a ser revelado? Tá escrito, gente. Então, assim, saiba que Deus está o tempo todo te olhando. Aí imagina ele ver você roubando a empresa que você trabalha, sabe? E tem outras formas de roubar. Por exemplo, se você tem alguma coisa para fazer ali na empresa, se tem trabalho para ser feito e você tá lá no Instagram, tá no WhatsApp, tá no Facebook, gastando tempo ali, você também tá roubando a empresa. A não ser que você já tenha cumprido a tua tarefa daquele dia, tá tudo ok, então tá tudo bem. Então agora eu tenho tempinho para olhar minhas redes sociais, para ver o que tá acontecendo. Agora, se tem coisas para fazer e você deixa de fazer para ficar nas redes sociais, você está sendo pago para trabalhar durante aquele período, certo? Se naquele período você não está fazendo aquilo para o que você foi pago, você está roubando também. Jesus fala assim, considerem-se servos inúteis quando vocês fazem só o que foi pedido.
Então, olha, é muito forte isso, gente. Considerem-se servos inúteis quando vocês fazem só o que foi pedido. Ou seja, Jesus está falando, faça além daquilo que você foi chamado para fazer. Aquilo que eu falei, você trabalha numa empresa, tem um papel lá no chão, não é minha função catar aquele papel, é da tia da limpeza. Como que não é tua função? Faça além. Sabe por quê? Porque quando você faz além, Deus te exalta, Deus te coloca no além também, sabe? Seja fiel, seja íntegro nas mínimas coisas e sobre as grandes coisas eu te colocarei. Então Deus olha como ele olhou para Davi lá no meio do pasto, fazendo tudo com excelência, com integridade, mesmo que não tivesse ninguém para cuidar dele lá para ver se ele estava fazendo ou não. Ele não precisava que tivesse ninguém cuidando para ele fazer com integridade. E que assim seja nós, gente, assim são os filhos verdadeiros de Deus, são íntegros nas mínimas coisas, certo? Prosseguindo. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então, talvez, gente, a gente vai ser ridicularizado, vai ser julgado. Por quê? Por agir dessa forma, por agir contrário aos padrões desse mundo, por ser honesto, por ser íntegro, por temer a Deus, por servir a Deus, entendeu? Passa por ridículo às vezes. E daí, Jesus está falando, alegrem-se quando isso acontecer. Alegrem-se, porque vocês vão herdar o reino dos céus, é de vocês, alegrem-se e regozijem-se. Olha só, tipo assim, o que é se regozijar? É você dar pulo de alegria. Tipo, fui julgado, fui caluniado, fui não sei o que lá, mas sou justo. Diante do meu Deus eu tô limpa. Tô limpa, meu coração tá limpo, tá puro, eu sei da minha integridade. Então ele fala, regozijem-se, alegrem-se, porque grande é a sua recompensa. Ele vai nos recompensar, ele que vê tudo em secreto vai nos recompensar. Então seja justo, seja íntegro, seja limpo em tudo, em todas as coisas, porque vale muito a pena, gente. A recompensa vem dele. Nossa recompensa não vem de homens, nós não temos que esperar a recompensa de homens, de ser humano. A recompensa vem do Senhor, que vê o mais íntimo, o mais profundo do nosso coração, e nós não temos como esconder nada, absolutamente nada dele. Aí Jesus continua aqui, versículo 13. O sal da terra e a luz do mundo. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia, ou seja, uma lamparina, né, uma luz, uma lâmpada, e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca num lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Gente, o que Jesus está falando aqui? O sal da terra e a luz do mundo. Ele chamou a gente para ser sal da terra. Aquilo que eu falei num devocional esses dias, nem sei se foi no de ontem, antes de ontem, que pode ser o melhor prato. Você pode ir no melhor restaurante do mundo, pedir o melhor prato, mas se aquele prato vem sem sal, ele perde totalmente a graça, entendeu? Não tem graça nenhuma uma coisa sem sal. Então Jesus chamou a gente para ser sal da terra. O que isso quer dizer? Trazer sabor para a vida das pessoas, fazer a diferença, certo? E ser a luz do mundo. Que a gente seja uma luz, gente, para aqueles que estão nas trevas, para aqueles que estão no escuro, que eles olhem para a nossa vida e eles encontrem esperança em nós, que onde a gente chegar, o céu chegue junto, que onde a gente tiver, que as pessoas possam sentir a presença de Deus, possam sentir paz, sentir alegria só de olhar para a nossa vida, de uma palavra que a gente fala, de um sorriso que a gente dá, de um abraço que a gente dá. Esses dias eu fui numa igreja lá em Alphaville, eu tô em Foz do Iguaçu num momento agora, né? Vocês sabem que eu tô morando em São Paulo, lá em Alphaville, e eu fui numa igreja lá conhecer. E aí, de repente, chegou uma moça do meu lado chorando, assim, e pediu, posso te dar um abraço? Eu falei, claro que sim. E ela é minha seguidora, né? E daí ela pegou na minha mão, assim, e olhou para mim chorando, e falou assim, Deus usa a tua boca, Deus usa a tua vida mesmo de boca fechada. Só de olhar para você, eu sinto paz, eu sinto alegria, vem esperança no meu coração. E ela chorando, me falando isso, sabe? Deus te usa mesmo de boca fechada.
Eu achei tão lindo aquilo. E ela falou, nunca pare com a obra, com a missão que Deus tem na tua vida. E eu achei tão lindo aquilo. Tem uma frase que fala assim, pregue a palavra de Deus, pregue o evangelho o tempo todo, use palavras se for necessário. Então é muito mais poderoso, gente, do que as nossas palavras são as nossas atitudes, é a nossa ação, porque as palavras podem mentir, mas a nossa energia e as nossas atitudes não. Então, tem muitas pessoas hoje em dia falando de Deus, mas que elas não vivem aquilo que elas pregam. E a gente não tem que olhar para elas e também nem julgá-las, a gente tem que olhar para Deus. Porque se a gente olhar para o homem, a gente se decepciona. Eu já me decepcionei com liderança na igreja, e tá tudo bem, eles são homens, são falhos, são humanos, por isso que os meus olhos têm que estar em Jesus e não em pessoa nenhuma, porque as pessoas estão sujeitas a caírem. Então, se a minha fé estiver nas pessoas, quando elas caírem, eu vou cair também. Agora, se a minha fé estiver em Jesus e os meus olhos estiverem nele, as pessoas do meu lado podem cair, podem fazer coisa errada, pode ser um líder espiritual, pode ser o pastor, pode ser quem for, eu vou me manter firme, porque a minha fé não estava neles, minha fé está em Jesus, certo? Então, ele nos chamou para iluminar, para levar luz para a vida das pessoas e para levar sabor para a vida das pessoas, certo? E Jesus continua aqui no versículo 17, Jesus cumpre a lei. Não pensem que eu vim abolir a lei ou os profetas, mas não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Ou seja, quem são os fariseus e mestres da lei? São os estudiosos da Bíblia, eram os estudiosos da Bíblia daquela época, mestres da lei, porque o Antigo Testamento se chama lei, o tempo da lei. Hoje nós vivemos no Novo Testamento, tempo da graça. Graça significa o quê? Favor imerecido. Nós não merecíamos de jeito nenhum o que Jesus fez por nós, mas ele fez por amor, porque ele nos ama. Então ele deu a vida dele para que nós fôssemos salvos. Ele ressuscitou para que nós tivéssemos vida eterna e pudéssemos entrar no reino e viver com ele, e festar com ele, com o Pai, com o Espírito Santo, entendeu? Então Jesus está falando aqui que ele não veio eliminando o Antigo Testamento. Ele falou que ele cumpre a lei. Lembra o que eu falei, gente, esses dias, a diferença de princípios e regras? Então, Jesus, ele veio abolindo o quê? Ele quebrou as regras, os rituais do Antigo Testamento não tem mais poder sobre a nossa vida. Nós não temos mais que seguir aquelas regras, aqueles rituais, aquelas coisas, mas os princípios, esses são inquebráveis. Então Jesus não quebrou nenhum princípio, ele quebrou as regras, porque as regras são instituídas por homens e os princípios são instituídos por Deus. Quais são os princípios, Mari? Tudo aquilo que é princípio de Deus. Não matar, não roubará, não adulterará, não furtarás, não cobiçará a mulher do próximo, não, entendeu? São princípios e os princípios são imutáveis e eles não foram feitos para serem quebrados. As regras, os rituais, sim, podem ser quebrados. Por isso a gente tem que ter discernimento, o que vem de Deus e o que vem do homem, certo? O homicídio, versículo 21, Jesus continua. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Deixa eu tomar uma aguinha. Quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhe digo que qualquer que se ira contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser ao seu amor raca significa em hebraico, gente, significa tolo, desprezível. Ou seja, quando você despreza alguém, quando você humilha alguém, Jesus está querendo dizer. Qualquer um que disser ao seu amor, ao seu irmão raca,
será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Ou seja, quando você diminui as pessoas, quando você humilha elas. Olha a gravidade disso. Então, muitas vezes a gente julga as pessoas. Nossa, meu Deus, como que fulano fez isso? A gente julga o pecado do outro, nossa, muito maior que o nosso. Mas quando a gente humilha uma pessoa, a gente faz isso para Deus, tá falando aqui, ó, que vai pro inferno. Entendeu? Para ele é tão grave quanto cometer qualquer outro tipo de pecado. Entende? É muito além de matar, porque você está matando com as tuas palavras. Gente, Salomão fala lá em Provérbios que na nossa língua está o poder da vida e da morte. A gente pode matar uma pessoa, você pode matar o teu filho com as tuas palavras, quando você ridiculariza ele, quando você critica, quando você não elogia, quando você só fala, meu Deus, você é burro, você é lento, você nunca vai aprender mesmo, você não sei o que lá. Você está matando a identidade dele, porque ele não é nada disso. Ele é a imagem e semelhança do Criador. E se ele é a imagem e semelhança do Criador, ele é filho de Deus, ele tem as características do Criador nele. Ele é inteligente, ele é criativo, ele é amoroso, ele é capaz, ele é lindo, ele é perfeito, sabe? É isso que você tem que profetizar sobre a vida do teu filho, e é isso que você tem que profetizar sobre a tua vida também, porque você é tudo isso. Embora você tenha escutado dos teus pais todas essas palavras negativas, você é burro, você nunca vai ser feliz, ninguém nunca vai gostar de você desse jeito, você é lento, você é desajeitado, você é desengonçado, você é não sei o que lá. Eu escutei muitas dessas coisas quando eu era criança, gente, só que eu entendi, tudo bem, não tem como voltar no tempo, já escutei, já foi, isso gerou uma distorção da minha autoimagem durante um tempo, mas quando eu entendi quem eu era em Deus, a minha verdadeira identidade, que o diabo tenta destruir, que nós vimos no devocional de ontem, que ele chegou e tentou destruir, distorcer a própria identidade de Jesus, falando, se tu és o filho de Deus, ou seja, querendo fazer Jesus duvidar, tipo, nossa, será que eu sou filho de Deus? Entendeu? Então, o diabo, ele usa isso, e usa, às vezes, nossos pais, entendeu? Na ignorância deles, eles não fazem isso por mal, gente. Nossos pais, eles dão pra gente muito além daquilo que eles receberam lá atrás. Então, quando eu entendi isso, que esse era o possível da minha mãe, o possível do meu pai, eu passei a ter um amor tão grande por eles, uma compaixão tão grande, porque eu falei, meu Deus, se eles são assim, é porque eles receberam muito menos do que isso, entendeu? E esse é o melhor deles, e não tem como voltar no tempo, mas hoje eu posso me dar isso, eu posso falar, eu sou linda, eu sou amada, eu sou uma princesa, eu sou filha de Deus, eu sou uma princesa do Senhor, eu sou herdeira, eu sou inteligente, eu sou criativa, porque Deus, ele é o quê? É o Criador. A gente não tem aquela mania de dizer, filho de peixe, peixinho é. Filho do Criador é o quê? É criador também, é criativo. Então, as características do Criador estão em mim. Então, agora eu sei quem eu sou, agora eu sei qual é a minha identidade. Ninguém consegue mais destruir, porque agora eu já sei, entendeu? Então, da mesma forma, profetiza essas palavras sobre a tua vida. Eu sou inteligente, eu sou capaz, eu aprendo tudo com facilidade. Porque sempre que você fala, eu não consigo aprender isso, eu tenho dificuldade com isso. Uma, que você está dando um comando no mundo espiritual, porque as nossas palavras, elas são comandos no mundo espiritual, e outra, que você está dando um comando para o teu cérebro, então tu vai bloquear o teu cérebro de aprender aquilo, porque você já deu o comando para ele de que isso é difícil ou que você não consegue. Ou então risque da tua vida, risca do teu dicionário a palavra é difícil, eu não consigo, eu não posso, eu não tenho capacidade, nada. Comece a partir de agora a falar coisas positivas sobre você. Eu sou capaz, eu sou inteligente, eu aprendo com facilidade, o dinheiro vem a mim facilmente de todos os lugares, portas incríveis se abrem para mim, as oportunidades correm atrás de mim e tal. Começa a profetizar, só pessoas do bem se aproximam de mim. Profetiza, porque a tua palavra tem poder, as nossas palavras são profecias autorrealizadoras, certo? Então, profetiza sobre a tua vida, sobre a vida dos teus filhos, e da nossa língua, a gente vai comer os frutos da nossa língua, daquilo que sai da nossa boca. Nunca abre a tua boca para julgar, para acusar, para se criticar. Quando você faz alguma coisa errada, não se critica, entendeu? Porque Deus não te critica. Então não fica, que burro, que anta, que não sei o que lá. Gente, tem um livro que se chama Comunicação Não Violenta. Eu indico ele para vocês porque a partir deste livro eu tive um entendimento. Ele é maravilhoso, tanto para relacionamento quanto casal, quanto na empresa, quanto amizade, quanto tudo. De você saber como se comunicar, porque a forma como a gente se comunica pode mudar tudo, entendeu?
e 93% da nossa comunicação é não verbal, só 7% que é verbal. Então, antes, quando eu fazia alguma coisa, por exemplo, ralei o carro na garagem, deu, ai, Marinalva, que burra, que anta, que não sei o que, eu não acredito que você faz isso. Olha, isso é uma comunicação violenta, era uma comunicação violenta comigo mesma e que isso destrói o amor próprio. Quando eu entendi isso, eu comecei a me tratar exatamente o oposto. Hoje, se eu faço alguma coisa, eu falo, tá tudo bem, meu amor, tá tudo bem, na próxima a gente tá aprendendo, na próxima vez a gente faz melhor, você não errou, você aprendeu mais uma maneira de como não fazer. Então, assim, quando você é crítico com você vai atrair pessoas críticas para te criticarem também. Você vai atrair pessoas críticas para a tua vida. Quando você se julga, você vai encontrar pessoas que vão te julgar. Quando você se abandona, provavelmente você vai atrair pessoas que vão acabar te abandonando também. Por quê? O mundo te trata como você se trata, certo? Então, da forma que você se trata, é a forma como as pessoas vão te tratar. Se você não se valoriza, você vai atrair pessoas que não vão te valorizar também. Então, a forma como a gente é tratado é tudo reflexo de como a gente está se tratando, certo? Então, vamos continuar. Versículo 23 agora. Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Olha isso, gente. Não adianta então você querer ofertar coisas, ser bonzinho para Deus, não sei o que, se você tá mal resolvido com as pessoas. A gente tem que estar bem resolvido, perdoar, pedir perdão. E perdoar, gente, não significa ter que conviver com a pessoa. Muitas vezes você sabe que aquela pessoa é uma pessoa narcisista, uma pessoa que vai continuar te fazendo mal, você não tem que conviver. Tipo, você não vai ficar ali dando tua mão para uma cobra picar. A natureza dela é picar, a natureza do escorpião é picar. Então, você não vai conviver porque você não vai querer ficar levando picadas. Mas você vai perdoar o teu irmão. E o perdão, ele não é um sentimento, ele é uma decisão. Mari, mas eu não sinto vontade nenhuma de perdoar, ainda dói aqui dentro o que essa pessoa fez, ainda me machuca muito, mas não importa, você não vai esperar sentir vontade de perdoar, porque se você esperar isso não vai acontecer nunca. Você vai liberar, lembra que eu acabei de falar, o poder que tem as palavras, tu vai liberar com a tua boca, eu perdoo fulano de tal, em nome de Jesus. Voltou aquela dor, aquela lembrança? Fala de novo, eu perdoo fulano de tal, eu perdoo, vai profetizando, eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo, e quanto mais você fala, mais o teu coração vai sendo sarado, vai sendo curado, até que você não sinta mais aquela dor, aquela mágoa, porque isso só faz mal para você, isso alimenta células cancerígenas, entendeu? O rancor, a mágoa, e tem gente que fala, eu não vou perdoar, porque a pessoa acha que se ela perdoar, o outro não vai colher aquilo que ele plantou, que ele tá absolvido daquilo que ele fez. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, gente. O fato de você perdoar não significa que a pessoa não vai colher aquilo que ela plantou. Aquilo que ela plantou é uma questão dela e mais cedo ou mais tarde vai voltar para ela. Você perdoando, você vai estar se liberando, você vai estar ficando livre, entendeu? Se desamarrando, porque quando você não perdoa, é a mesma coisa que você tomar veneno e querer que o outro morra. É você que está morrendo aos poucos quando você não perdoa. E eu sei que tem pessoas que podem nos machucar, ou que já nos machucaram profundamente. Mesmo assim, fala, eu decido perdoar, eu decido perdoar, eu decido perdoar, eu decido perdoar, porque o inimigo também vem no nosso ouvido, entendeu? Olha o que ele fez, olha, querendo trazer ódio, rancor, ele só vem Jesus falou que ele veio para matar, roubar e destruir. Ele tenta matar, ele tenta roubar, ele tenta destruir o tempo inteiro, entendeu? Então você dá um tapa na cara do diabo, você dá um murro na cara dele e toda vez que você fala, eu perdoo, eu decido perdoar. E lembrando que perdoar não significa você ter que conviver, mas perdoe, sabe? Perdoe para quê? Para que Deus aceite a tua oferta. O que é oferta? Diz respeito a tudo aqui, a tua oração, os teus pedidos, o teu não sei o que lá. Como é que você vai chegar ali diante dele com o coração cheio de rancor, cheio de mágoa? E aí você libera a palavra que você perdoa e diante de Deus, quando você for orar também, fala, Senhor, eu decido perdoar o fulano de tal, eu decido perdoar a fulana de tal. Isso ainda me dói, mas eu peço que o Senhor cure o meu coração para que esse sentimento ruim não fique dentro de mim. Certo, gente? E Deus nos ajuda, Ele nos capacita nas nossas fraquezas. A Bíblia fala que Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Continuando. Entre
em acordo depressa com o seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois, caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Aqui a gente leva para o lado espiritual, gente, sabendo, tipo assim, não tenha nada, tipo assim, não esteja preso, amarrado a nada, entendeu? Libere perdão, libere a pessoa, e se você fez alguma coisa que você sente que você feriu alguém, que você magoou, tenha humildade para você chegar e falar, olha, me perdoa, eu errei contra você. Se a pessoa te perdoar, ótimo. Se a pessoa não te perdoar, você está liberado diante de Deus, porque você pediu perdão. Aí já é uma questão da pessoa e não tua. Se a pessoa falar, não te perdoo, ok, tá tudo bem, mas eu te peço perdão. E aí, o fato dela não perdoar, você tá livre diante de Deus. Aí já é uma questão dela com Deus, certo? Mas você faz tua parte. O adultério, esse capítulo aqui é bem grandinho, 5, gente, mas vamos lá, ele é muito rico. O adultério, vocês ouviram que foi dito, não adulterarás, certo? Isso aqui tá lá na onde? No Antigo Testamento foram as 10 leis que Deus deu para Moisés lá no Monte Sinai, que eu tive agora lá no Egito. A gente subiu o Monte Sinai, deu umas 7 horas de caminhada, 3 horas e meia de subida e 3 horas e meia de descida, e mais íngreme, assim, de pedra. Fiquei pensando, meu Deus, Moisés subiu 2 vezes lá, ainda velhinho, gente, que pique. Então Deus deu, né? Não adulterarás. Jesus falou, vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher ou um homem, né, para desejá-lo, já cometeu adultério com ela em seu coração. E olha só, olha como Jesus vai muito mais além, porque o adultério, ele não é só o ato de você beijar alguém ou ter relação sexual com alguém. Se você é casado e você troca mensaginha com alguém, sabe aquelas mensaginhas de duplo sentido, brincadeirinha, se você tem que apagar uma mensagem para o teu marido ou para tua esposa não ver, é porque já tem algo de errado ali. Então, diante de Jesus, você já cometeu adultério. Se você encarar, flertar outra pessoa, olhar para outra pessoa, você já cometeu adultério, você já pecou. Então, entra aqui no meu canal e depois assista um vídeo que se chama assim, cuidado com quem você troca a sua energia. Anota aí esse vídeo e assistam, cuidado com quem você troca a sua energia. Então, Jesus está falando, se você olhar e cobiçar e desejar, no teu coração você já cometeu adultério. Então Deus olha para quê? Como ele falou para Samuel, ele falou, ei Samuel, eu não vejo como o homem vê, vocês veem a aparência, eu olho o coração. Então não tem como esconder dele, gente, não tem. E se você se sente tentado, atraído por alguém, vai para Deus e ora, confessa, ele já sabe tudo mesmo. Senhor, eu tô me sentindo atraído por fulano de tal, por fulana de tal, eu sou casado, isso não pode acontecer, me ajuda, guarda o meu coração, me livra disso, sabe? E confessa para Deus e vai pedindo e Deus te ajuda. Que nem eu falei, Deus nos ajuda nas nossas fraquezas, está escrito isso na Bíblia. E olha só, Jesus vai mais profundo ainda. Se o teu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. Olha que radical, se o teu olho te faz pecar. Porque, gente, o olhar, os nossos sentidos, eles nos traem, entendeu? Então, o olhar é um dos sentidos mais traidores que tem, porque tudo começa com o olhar. Um adultério, uma traição, ela não acontece assim, aconteceu. Tipo, de repente tu tava na cama com a pessoa, de repente beijei a pessoa. Não, começa com um olhar. Aí é um olhar, é uma brincadeirinha com duplo sentido, é uma palavra, é uma mensaginha, já para Deus isso já é adultério, já cometeu adultério. Então ele é radical, ele fala, se teu olho te fizer pecar, arranca teu olho, é melhor você entrar no céu sem o olho do que ir todo o corpo inteiro lançado no inferno. Jesus é radical, entendeu? Então, aquilo que eu falo, a primeira olhada, às vezes você não teve culpa, entendeu? Passou uma pessoa na tua frente lá, sei lá, e homem é muito visual, né? Passou uma mulher lá de mini saia com aquele corpão na tua frente e de repente ela passou, você olhou, beleza, você vira o rosto e tipo, não olho mais. Agora, a segunda olhada já foi intencional. Na segunda olhada você já escolheu pecar.
Porque aí já foi uma decisão tua, entendeu? Tipo, nossa, deixa eu olhar de novo, que corpão, que não sei o que lá. Mulher, mesma coisa, tá, gente? Passou um cara e você é casada, tipo, nossa, que gato. E aí olha de novo, pronto, para Jesus já deu, já é, entendeu? Então, assim, com Deus, por quê? Porque ele sonda o nosso coração, entendeu? E aí ele fala assim, e se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Olha isso, é radical o negócio. O divórcio. Foi dito, aquele que se divorciar da sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar da sua mulher, exceto por imoralidade sexual, ou seja, traição, né? Faz com que ela se torne adúltera, e quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Então, assim, gente, aqui tá, e tem uma parte que Jesus fala assim, o que Deus uniu, não separe o homem. E aí, tem um casal de pastores que eu conheço, numa igreja aqui de Foz, e eles são muito íntegros, muito sérios, e um dia eu fui questionar com eles isso, né, eu falei, mas, tipo, tem vários casos, entendeu, tem casos que o marido bate na mulher, que não sei o que, daí vai ter que ficar junto, como assim, sabe, ou humilha, ou é um inferno. E daí e a Bíblia fala que o que Deus uniu, o homem nenhum separe. E daí eles me falaram assim, e eles são contra, totalmente contra separação, divórcio, eles são a favor de lutar pelo casamento o máximo que for possível. E aí daí quando eu falei, tipo, mas Jesus falou lá, tá escrito lá, o que Deus uniu não separe o homem. E aí eles me falaram, Mari, mas nem todo casal foi Deus que uniu. E daí eu falei, nossa, que forte isso, gente, eu nunca tinha parado para pensar nisso. O que Deus uniu, ninguém consegue separar, mas nem todo casal foi Deus que uniu, entendeu? Foi, tipo, por ego deles, por ambição, por interesse, por alguma outra coisa. Então, isso, tipo, bateu muito forte no meu coração, porque eu nunca tinha parado para olhar por esse lado. Agora, quando não tem essas questões e você só... o amor acabou, o amor esfriou, não sei o quê. Por que esfriou? Por que acabou? Porque vocês deixaram de fazer as coisas que vocês faziam lá no início para conquistar um ao outro. Por que quando a gente quer conquistar uma pessoa, a gente faz de tudo? A gente se arruma, a gente tá sempre bonito, perfumado, a gente é gentil, a gente... não, deixa o que eu faço, a gente gosta de fazer surpresas, a gente não sei o que lá, sabe? Todas essas coisas. E daí, depois que conquistou a pessoa, você acha que não precisa mais fazer isso. Então, o amor, gente, ele nasce das pequenas coisas, mas ele também morre pelas pequenas coisas. Então, as pequenas gentilezas, todas aquelas coisas que você fazia no início do teu relacionamento... volte a fazer e você vai ver como isso vai... Claro, tem que ser de ambas as partes, né? Tanto o marido quanto a mulher. Voltem a fazer as mesmas coisas. Viajar junto que vocês viajavam. Sair para jantar fora, sabe? Conversar. Quem gosta, né? Quem gosta e se sente bem. Tomar um vinhozinho, um champanhe. Sabe? Comemorar. Curtir sozinho. Se tem filho, sei lá. Arrumar alguém para deixar os filhos na casa da avó, na casa da tia, na casa não sei o quê. E sair só o casal. Viajar. É muito importante. Viajar dá uma renovada muito boa no relacionamento, sabe? Então, assim... ter os momentos de vocês e fazer as primeiras coisas que vocês faziam lá atrás para restaurar, certo? Os juramentos, versículo 32. Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, ou seja, onde ele coloca os pés, né? Imagina, é o puff dele. Nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, e não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nenhum fio do seu cabelo. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Então, assim, gente, Jesus está falando aqui pra gente não jurar. E eu vejo tantas pessoas falando, não, eu juro por Deus, eu juro pelo meu filho, eu juro pela minha filha. Pelo amor de Deus, gente, faz isso não. Tá escrito aqui, Jesus falou, seja o vosso falar sim, sim, não, não. O que ele tá querendo dizer com isso? A tua palavra, você tem que ser tão íntegro que quando você fala sim, as pessoas têm certeza absoluta de que é o sim. E quando você fala não... as pessoas têm certeza absoluta de que é não. A tua integridade é tão grande que você não precisa jurar.
Seja o vosso falar sim, sim, não, não. Se é sim, é sim. Se é não, entendeu? Você fez isso, não sei o que lá. Não. Você não precisa jurar. Eu juro por Deus que eu não fiz isso. Eu juro pelo meu filho. Eu juro não sei o que. Não jure. Jesus está falando, não jure por coisa alguma. Ou seja, seja tão íntegro que quando você falar sim, as pessoas tenham certeza que é sim. Quando você fala não, é não. E acabou. A vingança. Versículo 38. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Isso aqui está lá no Antigo Testamento. Mas eu lhes digo, olha, ele veio trazendo um outro princípio. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Então, Jesus está falando aqui para você não se vingar. Sabe? Você não se vingar, tipo assim, se alguém te fez algum mal, não retribua da mesma forma que a pessoa te fez. Porque está escrito na Bíblia, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Então, é ele que faz justiça. Você não tem que tentar fazer justiça contra o teu inimigo, entendeu? Contra alguém que te fez alguma coisa. Você tem que perdoar e falar, Deus, eu coloco nas tuas mãos. E pode deixar, gente, descansa. Descansa que Deus faz justiça mesmo. Se a pessoa te fez mal, isso é uma questão dela com Deus e ela vai ter que prestar contas disso. E Deus cobra, viu? Pode deixar, então, nas mãos dele e descansa. O amor aos inimigos. Vocês ouviram o que foi dito. E aqui também ele fala no final. Deem a quem lhe pede, não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Aqui é no sentido, tipo, quando você pode ajudar alguém, ajude, entendeu? Mas escute a voz do Espírito Santo, porque às vezes você ajuda muito chupim. Eu já fiz muito isso, ajudei pessoas, sabe aquelas pessoas sanguessuga, chupim, que só querem sugar, até tipo, ou em relação a dinheiro, em relação à oração, ai Maria, ora por mim, porque eu tá mal, não sei o que lá, e eu ia lá e pegava e orava, intercedia pela pessoa, não sei o que, e a pessoa fazendo tudo errado, sabe aquela pessoa que não queria fazer esforço nenhum, ela não queria renunciar a nada, e aí o que acontecia? Eu orava pelaquela pessoa e eu me arrebentava, porque daí o vento que era pra vir pra vida dela, vem pra minha, porque se eu me coloco na brecha pela pessoa e tô ali intercedendo, entendeu? E a pessoa precisa ser tratada por Deus porque o que ela tá fazendo é errado. E aí, tipo assim, então eu já ajudei muito o chupim. Por isso que a gente tem que pedir discernimento, Senhor. É da tua vontade? Tipo, algumas pessoas Deus toca no meu coração e fala, vai lá e ajuda aquela pessoa. E eu vou e faço de todo o coração. E às vezes tem gente que vem, tipo, me dá dinheiro, me dá não sei o que lá. E o Espírito Santo no meu coração fala, não, entendeu? Porque por isso que a gente tem que ter o discernimento, ouvir a voz do Espírito Santo e não plantar em terra infértil, mas em terra boa, como Jesus falou dos 4 tipos de terra que a gente vai ler mais pra frente. Por isso, em tudo pede discernimento, porque tem muito sanguessuga também, certo, gente? Mas a gente, naquilo que a gente puder ajudar, ajude. E algumas vezes você não pode deixar de ajudar as pessoas também por causa dos sanguessuga, dos chupins que eu falo, né? Porque se você fizer isso, endurecer o teu coração, você vai deixar de ajudar muita gente boa que não é sanguessuga, que não é chupim por causa deles. Então, ainda que você ajude um sanguessuga, se Deus vê que no teu coração você fez de coração, fez por amor, você vai ser recompensado e Deus vai te retribuir, mesmo que a pessoa esteja agindo de má fé. O amor aos inimigos. Vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo, odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque ele faz raiar o seu sol sobre os maus e o sol sobre os maus e os bons, e derrama chuva sobre os justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Afinal é fácil amar quem ama a gente, né? Até os publicanos fazem isso, ele está falando, até os hipócritas, os religiosos lá fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Nada, né?
É muito, que nem que eu falei, é muito fácil a gente amar, a gente trata bem quem ama a gente, quem trata a gente bem. Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Aqui Jesus falou de algo que não é nada fácil, gente, que é desafiador, amar os seus inimigos. Mari, como que a gente consegue amar os nossos inimigos? Através da oração, sabia? Quando tu começa a orar pelas pessoas, tipo, você começa a sentir amor por elas. Eu até contei esses dias, não lembro onde que foi, se eu falei em algum vídeo, algum devocional, alguma live, que nem eu falei foi ontem, né, no devocional que eu falei da bebida, que as pessoas perguntam, Mari, é pecado beber? Não, gente, não tem nenhum versículo na Bíblia que fala que é pecado beber, fala que é pecado se embriagar, quando você bebe além do que você deveria e você, tipo, se embriaga, você abre ali um portal pro inimigo agir, para ele entrar e agir. Agora, se é uma pessoa que tem problema com álcool, sim, ela não deve tomar nenhum gole, nem colocar na boca, se aquilo para ela é uma fraqueza. Então, ela não deve nem experimentar, certo? Então, assim, quando você... e daí esses dias, isso que eu ia falar, daí esses dias não, foi o ano passado, uma aluna minha da Austrália, né, eu tenho alunos agora já em 29 países, né, do MVE, do Método Vida Extraordinária, e tem uma aluna minha da Austrália que ela era, tipo, o sonho dela era me conhecer, uma querida, a Renata Hover, e ela pegou e veio pro Brasil, e em São Paulo, e eu tava, né, eu tô morando em São Paulo, então ela falou, ai Mari, eu queria muito te ver, meu sonho é te conhecer pessoalmente, tudo, uma fofa, e nós fomos almoçar juntas lá em São Paulo, e aí a gente pediu uma garrafinha daquelas pequenininhas de vinho pra gente brindar. E aí eu brindei com vinho, né, com ela, fiz um bumerangue e postei. E aí uma guria, uma menina me escreveu assim, meu Deus do céu, você é uma cristã e tomando vinho, você vai ver quando Jesus voltar, você vai direto pro inferno, não sei o quê. E, gente, em vez de eu ficar chateada com aquela menina e falar, meu Deus, que ignorância, né? Quem é ela pra me julgar? Eu sei do meu coração e, tipo, pra mim não é uma área de risco eu tomar uma tacinha de vinho, pra mim é tranquilo, até cultural, porque meu pai era italiano, então ele tomava todos os dias o cálicezinho de vinho e nunca na minha vida eu vi meu pai bêbado, nem sequer tonto. Era uma questão cultural que ele falava que fazia bem pra saúde e ele dava pra gente também misturado com água e com açúcar pra fazer bem pro coração, não sei o que, cultural. E a menina escreveu isso, e eu fiquei com pena dela. Em vez de, tipo assim, sabe? Eu falei, meu Deus, que dozinho dela, porque é essa imagem que ela tem de Deus, de que Deus é um Deus punitivo, que vai me enviar pro inferno, que tá só ali esperando a gente errar pra dar uma cajadada na nossa cabeça e pra acabar com a gente. E não, gente, Deus, ele é amor. Entendeu? Então, aquilo que não te acusa, a Bíblia fala, aquilo que não acusa no teu coração, para você não é pecado, se não está escrito na Bíblia, entendeu? Então, você não pode colocar que, isso é pecado. Não está escrito, não está escrito. Tanto que o primeiro milagre que Jesus fez foi transformar água em vinho. E aí tem os religiosos que estão mentindo quando falam, não, era suco de uva. Mentira, não era suco de uva, era vinho. Tanto que os noivos sempre eles ofereciam o melhor vinho no começo e depois que os convidados estavam tontos já, meio embriagados ali, meio tontinho, aí eles ofereciam o vinho de pior qualidade, né? Porque o vinho de melhor qualidade era mais caro. Mas depois que as pessoas já tinham bebido, já estavam alegres ali, festando, dançando, aí eles ofereciam o vinho inferior, porque daí a pessoa já tinha bebido mesmo, o paladar dela, né, já estava, tipo, alterado, então elas nem iam perceber que aquele vinho era de má qualidade. E aí o que aconteceu? O cara, quando Jesus transformou a água em vinho, o cara lá que prova o vinho, né, não sei se naquela época se chamava de enólogo, não, hoje sim, ele provou o vinho e falou pro noivo, e falou, gente, como assim? Todo mundo oferece o vinho bom no começo e depois oferece o vinho inferior para os convidados, e vocês fizeram o contrário, vocês deixaram o melhor vinho pro final, então Jesus transformou em vinho sim, e no vinho da melhor qualidade, certo? Então, a gente não pode ser hipócrita e não distorcer o que está na Bíblia. Agora, então não está na Bíblia que é pecado. Agora, está escrito que é pecado se embriagar, sim, isso não, entendeu? Agora, se para você é uma zona de risco você tomar uma tacinha, tomar o primeiro gole porque você não tem controle, então para você é pecado. Então, você não deve, você tem que ser prudente e evitar o primeiro gole, certo, gente? Então, cada um tem que saber das suas limitações, das suas fraquezas e fugir.
Deus fala, foge da aparência do mal, foge. Se isso para você pode te levar a cair, então foge, aquilo que Jesus falou. Se o teu olho te fizer pecar, arranca e jogue fora, que é melhor você entrar no céu faltando um pedaço do teu corpo do que ir inteiro pro inferno, entendeu? Então você sabe das tuas fraquezas, então foge delas, é prudente fugir delas. Você não tem que enfrentar e falar, não, eu sou forte, eu vou conseguir, eu não sei o que, não, foge, seja sábio, fuja daquilo que é uma tentação para você, tá bom? Vamos orar então, gente, pra gente encerrar o devocional de hoje? Paizinho, muito obrigada mais uma vez pela tua palavra, Senhor. Obrigada porque todos os dias o Senhor nos ensina. Obrigada pelo teu pão, Senhor, que é o nosso alimento diário, a tua palavra, é o nosso testamento, aquilo que o Senhor deixou de herança para nós. Pai, quantas coisas nós aprendemos hoje, Senhor, e te pedimos no nome de Jesus que o Senhor nos ajude, Senhor, a cumprir a tua palavra. Senhor, reconhecemos que somos falhos, como a tua palavra diz, lembra-te de que somos pó, Senhor, fomos feitos do pó, da terra. Então, ajuda-nos, como o Senhor diz na tua palavra, ajuda-nos nas nossas fraquezas. Afasta de nós, Senhor, toda a tentação, guarda o nosso coração, guarda a nossa mente, dá-nos temor do Senhor. Pai, dá-nos sabedoria, dá-nos conhecimento e entendimento, assim como Salomão orou pedindo para o Senhor. Ajuda-nos, Deus, nas nossas fraquezas, ajuda-nos a sermos prudentes, Senhor, e sábios de fugir da aparência do mal, de fugir, Senhor, daquilo que é uma fraqueza para a gente, que a gente tenha essa sabedoria e esse discernimento, Pai. Ajuda-nos a perdoarmos aqueles que nos feriram, Deus, ajuda-nos a termos humildade para pedir perdão, ajuda-nos a sermos humildes, Senhor, e não julgarmos as pessoas, não acusarmos, Senhor, porque nós estamos sujeitos a cair no mesmo erro, naqueles erros que a gente acusa os outros, o Senhor pode nos permitir cair para poder entender o outro. Então que isso não seja necessário, Paizinho, que não seja necessário a gente cair num pecado, num erro, para que a gente possa entender o nosso irmão, mas que a gente venha ter misericórdia deles, orar por eles, Senhor. Ajuda-nos, Jesus. O Senhor falou tantas coisas hoje aqui nesse capítulo, de amarmos os nossos inimigos, de pedir perdão, de perdoar. Ajuda-nos, Espírito Santo, ajuda-nos nas nossas fraquezas, Senhor, que a nossa decisão hoje seja de perdoar, Senhor, aqueles que nos feriram, ainda que exista a dor por enquanto, nós sabemos que quando nós decidimos perdoar e oramos por eles, a cura começa a acontecer no nosso coração. Precisamos do Senhor. Deus, encha-nos da tua presença cada dia mais e mais. Jesus, você nos chamou para sermos sal da terra e luz do mundo. Senhor, que onde a gente chegar, as pessoas possam sentir a tua presença, possam sentir paz, sentir leveza, Deus. E isso vem através de estarmos na tua presença, de gastarmos tempo com o Senhor. Deus, leva-nos a águas mais profundas, leva-nos a uma intimidade maior contigo, que nós tenhamos prazer na tua lei, na tua palavra, em ler a tua palavra, em aprender do Senhor, que nós tenhamos prazer em estar na tua presença, em orar, Senhor, porque o diabo ele faz de tudo para que a gente não ore, para que a gente não leia a Bíblia. Por quê? Porque isso nos aproxima, isso gera intimidade contigo. Ele nos resiste quando nós tentamos orar, quando nós vamos orar ou ler a palavra, Senhor. Ele cria situações, preocupações na nossa mente, sono, tarefas, um monte de coisa para fazer, quer que nós fiquemos o tempo todo fazendo e que nos esqueçamos, Deus, de estar na tua presença, que é o mais importante. Como o Senhor falou para Marta, Marta, você anda ansiosa demais com as coisas desse mundo. Maria, tua irmã, escolheu a melhor parte, essa não lhe será tirada. E a melhor parte foi que Maria sentou aos pés de Jesus e ficou ouvindo o que ele tinha para dizer, ficou ali se alimentando daquele pão espiritual. Que assim seja a gente. Ajuda-nos a sermos como Maria, Senhor. Ajuda-nos a nos assentarmos aos teus pés, a estarmos com o Senhor, a ouvir a tua voz, ouvir o Espírito Santo. Abra os nossos ouvidos espirituais, Senhor. Dá-nos um coração, Deus, dá-nos um coração quebrantado, dá-nos um coração de adorador, Senhor, que te adora em espírito e em verdade. A tua palavra diz que os teus olhos estão sobre a terra, procurando verdadeiros adoradores, Senhor, que te adorem em espírito e em verdade. Senhor, que o Senhor olhe para mim e encontre em mim uma verdadeira adoradora que te adora em espírito e em verdade. Que o Senhor olhe para a vida de cada um dos meus irmãos e irmãs que estão ouvindo essa palavra, essa oração, esse devocional agora, Senhor, e que o Senhor encontre neles verdadeiros adoradores
adoradores que te adoram em espírito e em verdade. Que o Senhor se alegre com a nossa vida. Ajuda-nos, Deus, a sermos fiéis no pouco, nas mínimas coisas, para que o Senhor possa nos colocar sobre as grandes coisas, porque você falou, Jesus, que quem é fiel no pouco também vai ser fiel no muito. Então o Senhor vai confiar o muito para aquele que é fiel no pouco, mas o Senhor também disse que aquele que é infiel, que é desonesto nas pequenas coisas, também vai ser nas grandes. Então o Senhor não pode confiar grandes coisas a quem é infiel nas pequenas coisas. Paizinho, ajuda-nos a termos um caráter, Senhor, irrepreensível, Deus, o caráter, comportamento irrepreensíveis, e não só irrepreensíveis aos olhos dos homens, Senhor, porque é muito fácil nós fazermos as coisas certas na frente das pessoas, mas que o nosso caráter, Deus, que o nosso coração seja irrepreensível diante do Senhor, porque o Senhor sonda o mais profundo do nosso coração, da nossa alma, das intenções do nosso coração, das motivações, ou seja, qual é o motivo que está por trás das nossas ações, Senhor. Deus, sonda o nosso coração, como Davi orou, vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno, guia-nos nos teus caminhos, Senhor, que os nossos pensamentos e o nosso coração sejam conforme os teus pensamentos e o teu coração, Pai. Ajuda-nos a sermos cada dia mais como o Senhor. Nós somos imagem e semelhança do Senhor. Desenvolva em nós, Pai. Ajuda-nos a desenvolvermos as tuas características, o teu DNA que está em nós e que nem o diabo, nem ninguém, Senhor, pode tirar, nem a nossa infância, nem as palavras negativas que ouvimos na infância. Paizinho, eu oro agora por cada um que está ouvindo essa oração, Senhor, que talvez tenha uma visão distorcida de si mesmo por conta de críticas que ouviu, por conta de rejeição, de abandono, Senhor, de palavras negativas, Deus, que sejam quebradas o poder de todas essas palavras negativas, de todas essas mentiras, Senhor, de todas as bocas que foram usadas pelo inimigo para querer distorcer a autoimagem dessas pessoas, para querer destruir, Senhor, para querer gerar rejeição, complexo de inferioridade, que o Senhor venha destruindo, Senhor, essas palavras, essas mentiras na mente, esses sofismas, esses diálogos internos mentirosos, Deus, e toda mentira do inimigo, e que neste dia o Senhor esteja restaurando a identidade, Pai, de cada um que está aqui ouvindo essa oração, Senhor, de cada um dos seus familiares representados por eles aqui também, que o Senhor esteja curando, libertando, transformando, trazendo cura, trazendo salvação, Senhor, que eles venham ter as suas identidades recuperadas, os seus propósitos, Senhor, o teu amor, Senhor, que seja derramado sobre a vida deles, um amor sem limite, Senhor, o teu amor incondicional. A tua palavra diz que o perfeito amor lança fora todo o medo não provém do Senhor, Deus, então que o teu perfeito amor seja derramado sobre a vida dos meus irmãos e irmãs, Deus, para que todo medo seja lançado fora. Quantas vezes o Senhor diz na tua palavra, não temas, eu estou contigo, não tenha medo, seja forte e corajoso, eu te seguro pela tua mão, eu estou contigo, eu pelejo as tuas pelejas, as tuas lutas não são mais tuas, são minhas, nós entregamos a ti, Senhor. Sabemos que o nosso trabalho é descansar no Senhor, ajuda-nos a confiarmos e descansarmos em ti, Deus. Às vezes temos dificuldade de confiar porque não podemos, talvez, na nossa infância, confiar naqueles que nós mais teríamos que confiar, que são os nossos pais, nossa mãe, nosso pai, nossos irmãos, nossos avós. Muitos não puderam confiar, Senhor, muitos foram abandonados, rejeitados, criticados, mas Deus, o Senhor pode restaurar tudo isso, como o Senhor restaurou tudo isso na minha vida e me restituiu, Senhor. Que o Senhor venha trazendo restituição, Senhor, a partir desse dia, na vida de cada um desses que estão ouvindo essa oração. Pai, o Senhor conhece o coração de cada um, o Senhor conhece a vida de cada um, o Senhor conhece cada um, Senhor, quando ainda estava sendo formado no ventre das suas mães. A tua palavra diz que o Senhor conheceu o seu corpinho ainda informe, ou seja, ainda quando estava sem forma. O Senhor conheceu os nossos corpinhos, Deus, o Senhor conhecia quando ainda estava sendo do tamanho de um grãozinho, Deus, sendo formado no ventre das nossas mães. Então o Senhor conhece o coração de cada um aqui agora, Pai, as dores, os medos, os complexos, Senhor, as inseguranças, Deus, os
os complexos de inferioridade, Deus. Todas as coisas o Senhor conhece e eu peço que o Senhor venha curando, trazendo cura no mais profundo da alma, Pai. Venha derramando o teu amor, venha tocando cada vida nesse momento, Espírito Santo, onde quer que eles estiverem, seja o lugar que estiverem agora, seja o país que estiverem, Senhor. Não existe fronteiras para o Senhor. Deus, agora visita de forma sobrenatural a vida de cada um. Toca, cura, Senhor. Traga resposta, traga direcionamento, traga perdão. Senhor, ajuda a perdoar, ajuda a se perdoar, ajude a pedir perdão, a ter humildade. Senhor, ajuda, Deus, cada um nas suas fraquezas, assim como eu peço que o Senhor me ajude nas minhas fraquezas também, Paizinho. Muito obrigada pelo teu amor leal, Senhor. Muito obrigada porque o Senhor é fiel a nós. Muito obrigada porque a tua palavra diz que o Senhor trabalha para aqueles que em ti descansam, aqueles que em ti esperam, Senhor. E nós esperamos, Deus, pelo Senhor, pelo teu manifestar nas nossas vidas, pela tua justiça, sabendo que o Senhor cuida de cada detalhe e que nada passa despercebido aos teus olhos, Paizinho. Muito obrigada, Senhor. Colocamos esse dia diante do Senhor, que o Senhor esteja à frente, nos conduzindo em cada passo, em cada decisão que nós tivermos que tomar, Deus, em cada atitude, guiando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções, abrindo os nossos ouvidos para ouvir a tua voz e dando-nos um coração disposto a te obedecer imediatamente. Pai, nesse momento, reveste-nos com as tuas armaduras, esconda-nos no teu esconderijo, Senhor. Guarda-nos, a nós, as nossas famílias, os nossos bens, os nossos trabalhos, Deus, e fere de cegueira todos os nossos inimigos para que não consigam, não possam nos encontrar, Senhor. Nos torne invisíveis aos olhos do inimigo, a nós, nossas famílias, nossos bens, tudo que é nosso que diz respeito a nós. E tudo, Deus, que nós temos, que nós somos, veio do Senhor, Paizinho. Obrigada por tão grande amor, tão grande misericórdia, como eu estava lendo hoje no meu devocional, hoje de manhã, em 2 Crônicas, Deus, que o Senhor, que Davi orou, Senhor, 1 Crônicas 29, se eu não me engano, que ele orou e falou: Senhor, o que nós podemos dar para o Senhor se tudo veio de ti? Deus, que nós possamos dar tudo de nós para o Senhor, porque tudo que temos veio do Senhor e volta para o Senhor, Pai. Muito obrigada, nós voltaremos para ti, nós viemos de ti e voltaremos para ti, Paizinho. Obrigada por tão grande amor, Senhor. Revela-nos todo o teu amor de Pai por nós. Cura todas as feridas, Pai. Nós oramos, te agradecemos e damos a ti, Senhor, toda a glória, toda a honra, todo o louvor, adoração, toda a nossa gratidão nesse dia, Pai. Ajuda-nos a transbordarmos amor para a vida das pessoas. Nós enviamos amor a todos os lugares onde iremos hoje, a todas as pessoas que encontraremos, Paizinho. Em nome de Jesus, Pai, oramos e te agradecemos, te adoramos, Senhor. Muito obrigada, Pai. Em nome de Jesus. Amém.